Ei, pessoal! Pessoal, como eu falei com vocês, hoje eu quero falar sobre direito penal. Essa matéria que cai em todas as provas de concursos policiais, cai na OAB, cai no concurso do TSE, TRE, então você precisa saber sobre essa disciplina. Eu vou te explicar de um jeito super simples, super fácil, sempre voltado ao que é mais cobrado. A gente encaixou todas as questões de prova ao longo desse material, olha só. Ele é um material fininho, feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias. Mas ele comprovadamente responde a todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Então não se preocupa que o que eu vou falar aqui com você vai ser exatamente o que vai aparecer na sua prova. Presta muita atenção nesse inicinho da disciplina, o que é mais importante. Lei penal no espaço, lei penal no tempo. E a gente começa a disciplina falando sobre os princípios. Os princípios são que orientam a disciplina Direito Penal. Prof, o que é Direito Penal? Direito Penal é o conjunto de regras que vai estabelecer quais são as condutas tipificadas como crime. Quais são as condutas que são vedadas, que são tipificadas como condutas criminosas. Essa área do direito está inserida dentro de um grande ramo que a gente chama de direito público. Você já sabe, o direito é dividido entre direito público e direito privado. O direito público reúne todas as regras a respeito da atuação do Estado, do ente estatal, do ente público. E por que o direito penal está dentro do direito público? Porque é o Estado que tem o poder de punir quem praticou crimes. É o Estado que tem essa prerrogativa, beleza? Primeiro ponto. A gente vai começar a estudar essa disciplina pelos princípios. Princípios são orientações sobre a matéria. É o que vai te ajudar a entender a matéria como um todo. E o primeiro princípio é o princípio da legalidade que está na Constituição. Olha como é que está no texto constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, você só pode ser punido pela prática de um crime se já houver uma lei que criminalize aquela conduta que você praticou. Ou seja, a lei tem que ser prévia, antes daquela conduta. E aí eu dei um exemplo para vocês que está aqui no manual. Pedro gostava de colecionar borboletas raras. Colecionou a vida inteira borboletas raras. De repente foi editada uma nova lei estabelecendo que a captura de borboletas raras é um crime ambiental. Ele pode ser punido por toda a sua conduta realizada no passado? Não. A lei penal ela não retroage para atingir condutas realizadas no passado. Agora, do momento em que a lei foi editada para frente, Pedro pode ser punido, então ele não pode mais praticar aquela conduta. Primeiro ponto, então, a gente falou sobre conceito de direito penal e princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele aparece muito nas provas de concurso. Tá vendo que ele está todo em vermelhinho? Você já sabe, tudo que tem vermelhinho responde a mais de 300 questões de prova. Começou a estudar esse capítulo, dá uma olhada no que é mais cobrado, assista a videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo e depois a leitura é onde está o detalhe. Todas as questões de prova dos últimos 11 anos de nível médio e de nível superior estão aqui. Não se preocupe, todas foram encaixadas no material. Não existe uma questão sequer de direito penal que não seja respondida por esse livro. E você já sabe, o que está em vermelho a gente mostra para vocês que é mais cobrado. O que está em vermelho responde a 300 questões de prova. O que está em azul são os exemplos. Aproxima o seu celular das figuras, porque toda vez que você aproxima o celular das figuras, você vai ter acesso a animações, exemplos animados. O que está destacado em verde responde a até 100 questões de prova e o que está destacado em amarelo a 200 questões. Como que você vai estudar? Terminamos de aprender a primeira página do material. Antes de você passar para a próxima página, você vai aproximar o celular do QR Code questões e vai responder as questões de prova que são respondidas por esse conteúdo. Assim você aplica o que eu acabei de falar na hora. Você entende como que a banca cobra. Você memoriza muito mais. O seu desafio é, com as poucas horas que você tem disponível para estudar, você tem que aprender a matéria toda, que é extensa, e memorizar. Como que a gente faz isso?
a gente já traz para vocês um texto objetivo que comprovadamente responde a qualquer questão de prova. Se você achar uma única questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Tem 8 anos que eu falo isso, ninguém nunca achou uma única questão de prova que não seja respondida por esse livro. Ou seja, para que você vai perder tempo com materiais maiores? Beleza, dito isso, falamos sobre o princípio da legalidade. Segundo princípio, o princípio da reserva da lei. Pessoal, o princípio da reserva legal. Somente a lei pode estabelecer que uma determinada conduta é uma conduta criminosa. E somente a lei pode estabelecer penalidades relativas à prática daquela conduta. Prof, uma medida provisória pode estabelecer que uma conduta é criminosa? Não. Um ato normativo pode fazer isso? Também não. Somente a lei. Princípio da reserva legal visa garantir a todos nós a segurança jurídica. Quer dizer que você pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Isso garante a cada um de nós segurança jurídica para agir, para atuar. Além disso, é vedada a edição de leis vagas. Lembra da lei vaga? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Todos os exemplos estão em azul. Se você quiser assistir uma animação, exemplo animado, é só aproximar o celular das figuras e vai aparecer para você a animação daquele exemplo, tornando todo o estudo muito mais gostoso, muito mais fácil. Vamos ver esse exemplo. Pedro é um artista de rua que gosta de pintar murais em prédios abandonados, para deixar a cidade mais bonita. Ana é uma advogada que está contrariada com a atuação dele, porque existe uma lei que é vaga, que não é muito clara, que fala que alterar a estética urbana é considerada crime. O Pedro não acha que ele cometeu crime, ele só estava embelezando a cidade. A Ana acha que ele cometeu um crime. Tá vendo que essa lei é muito vaga? Então, gente, a lei vaga, ela pode criar uma situação desse tipo, uma situação em que o cidadão não sabe se ele está ou não cometendo um crime. Por essa razão, é vedada a edição de leis vagas. Beleza. Além disso, prof, sobre ainda reserva legal, o que mais que você tem que falar com a gente? Eu quero falar com você sobre a norma penal em branco. O que acontece? A norma penal, ela estabelece quais são as condutas tipificadas como crime. Mas existem situações em que essa norma penal ela tem que ser complementada. Sim, estamos diante da norma penal em branco. Norma penal em branco é uma norma que carece de complementação para a aplicação dos seus preceitos. E o grande exemplo que cai em prova é a lei de drogas. A lei de drogas, ela fala que comercializar, importar, exportar drogas é crime. Só que a lei de drogas não estabelece quais são as substâncias que são entendidas como droga. E aí, prof? E aí que vem um ato normativo da Anvisa que estabelece essa listagem. Prof, por que isso acontece através de um ato normativo? Justamente porque todo dia surgem novas substâncias entorpecentes. E se a gente fosse depender de uma lei para estabelecer quais substâncias são classificadas como droga, poxa, corre um sério risco, né, de morosidade, porque o processo de edição de uma lei é um processo um pouco mais demorado. Para evitar qualquer tipo de situação desse tipo, né, gente, qualquer tipo de situação assim, o que acontece? Um ato normativo vai estabelecer quais são as substâncias que são entendidas como droga. Estamos diante de uma norma penal em branco. Uma norma que foi complementada por um ato normativo para facilitar a sua aplicação. Lembre-se que a norma penal em branco ela pode ser uma norma penal homogênea e uma norma penal heterogênea. Como assim? Exemplo, norma penal homogênea. Digamos que uma lei estabeleça que a atuação, o ato de corrupção passiva é criminoso. E aí você fica assim, poxa, o que significa ato de corrupção passiva? Aí vem uma outra lei que estabelece e clarifica esse conceito. Vocês estão vendo? Estamos diante de uma norma penal em branco. Uma lei estabeleceu que aquela conduta é criminosa, uma outra lei estabeleceu o que seria aquela conduta. Ou seja, uma norma penal em branco homogênea. Eu tenho uma lei que está estabelecendo uma conduta criminosa e uma outra lei que está clarificando aquele conceito ali. Quando eu falo de norma penal em branco homogênea, eu estou falando de duas leis, instrumentos legislativos da mesma espécie. Agora, na norma penal heterogênea é diferente.
Eu tenho uma lei que estabelece que é crime comercialização de drogas e eu tenho um ato normativo que está o quê? Infralegal, né? Que está abaixo da lei, que vai estabelecer quais são as substâncias que são entendidas como droga. Norma penal em branco, nesse caso, heterogênea, porque eu tenho um outro instrumento que vai ser utilizado para facilitar a aplicação da lei. Beleza, prof, entendi. Além disso, eu quero falar com você sobre um outro princípio, o princípio da retroatividade e retroatividade da lei, ou retroatividade da lei benéfica. Galera, já respondemos muitas questões, já falamos sobre princípio da legalidade, reserva legal, lei penal em branco, e agora a gente vai falar sobre o princípio da retroatividade. Em regra, a lei penal não retroage para o passado. Então, se você está hoje realizando uma conduta que for criminalizada amanhã foi editada uma lei estabelecendo que a conduta que você praticou é considerada crime. Você pode ser punido pelos atos praticados hoje? Não pode. A lei penal, em regra, não retroage para atingir condutas realizadas no passado, salvo no que tange a lei penal mais benéfica. Como assim? Se você foi condenado pela prática de um crime, ou se você estiver sendo processado pela prática de um crime, e foi editada uma nova lei mais benéfica, uma lei que está tornando mais branda aquela punição, uma lei que está descriminalizando aquela conduta, uma lei que vai te beneficiar, a lei penal mais benéfica ao réu retroage ao passado. É a hipótese, então, que nós temos retroatividade. Em regra, a lei penal não vai retroagir, salvo quando eu tenho uma lei penal nova que a gente beneficia o réu, gera um benefício para o réu. Ainda que aquele réu já tenha sido condenado, ele vai ser beneficiado? Vai ser beneficiado. Dá um exemplo para vocês, gente. Agora, todos os conceitos têm essa cor azul, que são os exemplos. O que tem foto são exemplos animados. Vamos entender aqui. Esse trecho responde a 200 questões de prova, esse a 100 questões de prova. Vamos entender o exemplo. Caio foi condenado por furto a pena de 3 anos. Passados 2 anos, a lei nova modifica a pena máxima para 2 anos. Ele foi condenado a 3. Uma lei nova modifica a pena máxima para 2. Essa lei nova vai beneficiar o Caio, dando a ele liberdade, porque ele já cumpriu o prazo máximo de 2 anos. Ele vai poder o quê? Ficar livre, gente. Olha só, a lei nova está beneficiando ele. Além disso, pessoal, próximo princípio. Existem, gente, algumas etapas de individualização da pena. A pena ela vai ser determinada de forma individual. Cada agente criminoso vai ser punido individualmente. E essa individualização da pena, ela contempla 3 fases. Primeira fase, fase legislativa. O Congresso Nacional, ele vai definir qual que é a punição que vai ser aplicada àquele crime específico. Fase judicial, o juiz analisa os antecedentes, analisa as circunstâncias do crime e vai determinar qual que é a penalidade a ser aplicada. Fase administrativa, agora aquela pessoa que foi condenada já está cumprindo a pena. E aí então, fase administrativa de execução da pena. Nesse momento vai ser decidido sobre a possibilidade de progressão de regime, de saídas temporárias. Isso é individualização da pena. A pena vai ser definida de forma o quê? Individualizada. A gente falou de um exemplo, eu vou falar de novo. Olha só, Maria cometeu um furto simples. João cometeu um crime de colarinho branco. Na fase legislativa, o legislador definiu que o furto simples tem uma pena mínima de 6 meses e pena máxima de 3 anos, enquanto o crime financeiro possui uma pena mínima de 2 anos e máxima de 10. Na fase judicial, o juiz considera que Maria não tem antecedentes criminais e que cometeu o furto devido a dificuldades financeiras temporárias. João, por outro lado, possui histórico de crimes financeiros e demonstra um padrão de engano e desvio de recurso. Nesse caso, o juiz individualiza a pena. Para Maria, ele aplica uma pena só de 6 meses, considerando a situação da Maria. Para João, considerando a gravidade do crime do João e o histórico do João, o juiz impõe uma pena mais grave de 7 anos. Na fase administrativa de execução da pena, o juiz pode conceder a Maria progressão para um outro regime, enquanto para João, a progressão pode ser condicionada ao cumprimento de tempo maior. Individualização da pena. A pena é combinada de forma individual, considerando essas 3 fases.
Além disso, o princípio da intranscendência da pena também está na Constituição, olha só. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Como assim? Você vai responder pelo crime que você praticou. Você não responde pelo crime que seu pai praticou. Não. Você não responde pelo crime que outra pessoa praticou. Agora, no que tange aí a pena de perdimento de bens, né, gente? Como é que ela funciona? Digamos que o meu pai cometeu um crime no qual ele foi condenado e também condenado não só à prisão, como também ao pagamento de uma indenização. Meu pai veio a falecer. Deus me livre. Meu pai veio a falecer. E aí? E aí que o patrimônio dele foi transferido para mim, R$500 mil. Ele havia sido condenado a pagar uma indenização de R$100 mil. E aí? Eu vou ter que pagar R$100 mil para a vítima daquele crime que meu pai cometeu? Vai. Dentro dos limites da herança, gente, mesmo que a pena de prisão tenha sido extinta pela morte daquele agente criminoso, a pena de perdimento de bens não foi extinta. Se o patrimônio foi transferido em herança, sim, os herdeiros vão o quê? Vão pagar aquela indenização, né? Eles vão cumprir aquela obrigação em razão daquela condenação dentro dos limites da herança, considerando o valor do patrimônio transferido. Beleza. Além disso, gente, princípio da limitação ou das sanções ou da humanidade. Eu tô falando agora da humanidade na aplicação das sanções. Não haverá penas no Brasil de morte, salvo em casos de guerra declarada. Salvo em caso de guerra declarada, desde que aquele crime esteja relacionado a um contexto de guerra, tá bom? Além disso, não tem prisão perpétua no Brasil. Prof, é possível estabelecer em lei a pena mínima de um crime de 65 anos? Não, porque seria na prática estabelecer uma prisão perpétua. Uma pessoa de 18 anos cometeu esse crime, se ela ficar 65 anos presa, ela vai sair só com 83 anos. Poxa, perdeu a vida, perdeu a chance de refazer, de se recompor. A gente tem que dar uma chance para a pessoa, né, refazer os seus atos, né, para aquela pessoa se reinserir na sociedade. Então, prisão perpétua é vedado no Brasil. Além disso, pena de trabalhos forçados, né? A pessoa foi presa e está sendo obrigada a cavar um buraco todo dia. Isso é uma pena de trabalho forçado. É vedada no Brasil. Ah, não, aquela pessoa foi presa e foi convidada a também desempenhar atividades laborais, atividades de trabalho na prisão. Aí tudo bem. Isso, inclusive, conta como bom comportamento do preso. Além disso, não tem pena de banimento nem pena cruel. No Brasil é vedada a prática da tortura, que inclusive é um crime inafiançável. Beleza, prof. Além disso, princípio da presunção da inocência ou presunção da não culpabilidade. Gente, presume-se que uma pessoa que não é culpada até que transite em julgado a sentença penal condenatória. Como assim? Você foi processado por um crime, você respondeu por aquele crime na primeira instância, você recorreu daquela decisão que foi favorável à sua condenação, recorreu para a segunda instância, foi condenado novamente. Essa decisão da segunda instância transitou em julgado, não existe possibilidade de você interpor nenhum tipo de recurso. E aí, então, você vai ser considerado culpado. Então, prof, como é que funciona? Somente será considerado culpado aquela pessoa que foi condenada em uma sentença que transitou em julgado. Não tem mais hipóteses de interposição de recurso. Exatamente. Pessoal, essa é uma garantia tanto no que tange a dimensão interna quanto a dimensão externa. Como assim? Dimensão interna. A pessoa tem que ser tratada como se fosse inocente. Olha o exemplo. Um juiz não pode ordenar a prisão de um réu simplesmente porque ele está sendo processado. Não pode. Não pode. Simplesmente porque está sendo processado, não pode. Prof, e a tal prisão preventiva? A prisão preventiva não viola esse princípio. Porque a prisão preventiva, olha esse nome, preventiva, ela vem acautelar, ela vem prevenir riscos. Aquela pessoa, se ela ficar solta, ela vai cometer outro crime. Ela vai dificultar a investigação. Então, a prisão provisória, ela visa
cautelar e ela é provisória, tá bom? Não viola esse princípio. Além disso, dimensão externa da consideração aí de inocência. Olha o exemplo. Não pode ser excluído de um concurso público uma pessoa apenas por ela estar enfrentando um processo criminal. Não pode. Porque ela é o quê? Ela é inocente até que transite em julgado a sentença penal condenatória. Beleza. Outros princípios do direito penal. Princípio da lesividade, gente. É aquele princípio que estabelece que não é suficiente que um ato seja formalmente enquadrado como crime de acordo com a lei. É necessário que esse ato seja capaz de produzir um dano significativo a um bem jurídico na sociedade. O que acontece, gente? O direito penal é a última razão, é a última ratio, é a última possibilidade. Como assim? Se eu puder punir aquela pessoa que praticou uma conduta que não foi boa, que gerou um prejuízo para mim, através do direito civil, eu vou utilizar o direito civil. O direito penal é a última instância somente quando a gente estiver diante de uma conduta que de fato ofendeu de forma significativa um bem jurídico relevante da sociedade. Olha um exemplo. Imagina que Sofia, durante uma aula, faz uma cópia de uma página de um livro recomendado pela professora. Ela não tem intenção de cometer o crime, de plágio. Nesse exemplo, a Sofia, mesmo que ela tenha feito a cópia de parte do livro sem autorização, a sua ação não prejudica diretamente o bem jurídico de forma significativa. Ela não está prejudicando aquele autor de forma significativa. E esse princípio da lesividade considera que, nesse caso, o dano é insignificante ou inexistente, portanto, essa ação não é classificada como crime. Próximo princípio, o princípio da alteridade. Esse princípio sustenta que, para ser considerado crime na sua essência, um ato deve causar lesão a um bem jurídico de outra pessoa. Ou seja, se você aí praticar uma autolesão, jogar o seu carro na parede da garagem, jogar o seu carro na parede, você não vai responder por aquele crime, não vai responder. A autolesão não vai ser punida, tá bom? Além disso, o princípio da adequação social. Existem ações que você pode imaginar que seriam criminosas, mas elas são toleradas na sociedade. Por exemplo, a tatuagem. A tatuagem, para algumas pessoas, poderia ser classificada como uma lesão corporal, uma lesão ao corpo de alguém. Mas a tatuagem é uma conduta aceitada na sociedade. Então, o princípio da adequação social está falando que algumas condutas que são aceitáveis em sociedade não serão criminalizadas. Além disso, o princípio da subsidiariedade do direito penal. Gente, o direito penal é a última ratio, como eu falei com vocês. A gente só vai usar o direito penal na última hipótese. Olha esse exemplo. Imaginemos que Ana possui uma loja de eletrônicos e vende um aparelho com defeito para Marcos. Ele fica frustrado por ter gasto dinheiro com um produto que não funciona. Marcos decide então procurar a Carla, uma advogada, para resolver o problema. Nesse caso, gente, o princípio da subsidiariedade vai entrar em cena. Por quê? Embora o Marcos tenha insatisfeito com a compra do produto que tem defeito, essa situação não necessariamente precisa ser resolvida na esfera penal. Existem outros meios de controle social que podem ser aplicados, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil. Então, a advogada vai aconselhar o Marcos a primeiro tentar resolver o problema diretamente com a Ana, a dona da loja. Depois, utilizar as vias legais disponíveis no âmbito do direito civil, para buscar uma reparação por meio de uma ação de consumo e uma indenização. A ideia, então, está indicando que o sistema penal, o direito penal, só vai ser utilizado como último recurso quando não existirem outras formas de controlar aquela conduta, de punir aquela conduta. Beleza? Além disso, o princípio da última ratio, ou princípio da intervenção mínima. É o mesmo sentido, O direito penal é a última medida que vai ser considerada, somente para atacar condutas que violarem de forma significativa bens jurídicos relevantes da sociedade. Além disso, o princípio do non bis in idem, gente? É vedada a punição 2 vezes da mesma conduta, Eu não posso punir 2 vezes a prática da mesma conduta. Olha esse exemplo. Olha essa história, coisa de série de TV. O Fernando foi acusado de cometer um roubo, mas como não havia provas suficientes, ele foi absolvido. A decisão transitou em julgado. Passaram algum tempo e aí surgiram novas evidências que apontam Fernando para aquele mesmo roubo. Mas espera aí, de acordo com o princípio do não bis in idem, do ne bis in idem, o José
o Fernando não pode ser processado pelo mesmo crime. Se ele já foi o quê? Se a sentença que o absolveu já transitou em julgado, ele não pode ser punido pela mesma prática, processado em decorrência da mesma conduta. Olha como é que isso é importante. Além disso, princípio da confiança. Gente, é um princípio que estabelece um acordo mútuo, né? Todos têm o direito de agir em conformidade com as regras estabelecidas, né? Eu, Gabriela, saio da minha casa tranquila porque sei que meu vizinho não vai entrar na minha casa. Ele também sabe que eu não vou entrar na casa dele. Existe um acordo entre nós, né? Todo mundo está cumprindo as regras. Esse é o princípio da confiança. E princípio da insignificância, gente. Existem algumas condutas que causam danos insignificantes. Então, a despeito do fato de você falar, poxa, essa conduta está tipificada no Código Penal, ela é insignificante. Olha o exemplo. Beatriz, mãe de 4 filhos, é acusada de ter furtado uma pequena quantia de produtos de limpeza do seu local de trabalho. Nesse caso, o princípio da insignificância pode ser aplicado, uma vez que o valor daquele produto de limpeza é muito pequeno e não representa um grande dano para o empregador, para o dono da casa. Portanto, a conduta da Beatriz pode ser considerada insignificante, é o princípio da bagatela, né? Quando aquela conduta, poxa, mas o furto está tipificado na lei, sim, mas o furto de um pouquinho do detergente Veja é insignificante. Pontos importantes, gente. No que se refere ao crime de descaminho previsto no artigo 334, existe um entendimento particular no qual o princípio da insignificância é aceito. Isso ocorre porque, apesar de se enquadrar como crime contra a administração, é crime contra a ordem tributária, tanto o STF quanto o STJ afirmam que se o valor total dos tributos sonegados, inclusive os acessórios, não ultrapassar R$20.000, se o valor sonegado de tributo não ultrapassou R$20.000, é possível aplicar o princípio da insignificância, ou seja, aquela conduta vai ser considerada insignificante. Oh, meu Deus, prof, você está falando isso mesmo? Quer dizer que se eu sonegar R$20.000, aquela conduta vai ser considerada insignificante? Adota-se, sim, gente, o princípio da insignificância nessa situação. Pessoal, a gente falou sobre os princípios muito importantes, presta muita atenção quem está aí com o manual, dá uma olhadinha no que é mais cobrado. Você já sabe, terminou de ler essa página, são pouquíssimas páginas que respondem a todas as questões de prova dos últimos 11 anos, de nível médio e nível superior. Terminou de ler essa página? Antes de começar, você vai assistir a uma videoaula que explica o conteúdo desse capítulo. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você entende como que a banca cobra, assim você memoriza muito mais. O seu desafio é memorizar o conteúdo, é entender que aquele conteúdo cai. Além disso, eu já marco para vocês, né? Tudo que está em vermelho responde a mais de 300 questões, ou seja, mais importante, o que está em amarelo até 200 questões e o que está em verde a 100 questões de prova. Então, você já leu o texto, considerando o que é mais importante, observando o que é mais importante, e temos uma quarta cor, o exemplificando, que é a cor azul. Você quer assistir uma animação, um desenho sobre cada exemplo? Aproxima o celular dessas figuras e vão aparecer para vocês uma animação, um desenho desse exemplo. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página e vai estudando assim, página a página. Esse material foi feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias, respondendo e acertando milhares de questões. Esse é o avião que eu preparei para você esgotar o conteúdo do edital muito mais rápido, acertando qualquer questão de prova. Então, gente, estuda da forma certa.